Eu convido você a abrir a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, no livro dos começos, Gênesis, capítulo de número 23. Gênesis, capítulo de número 23. Você se considera alguém bem informado? Você é alguém que se preocupa em andar antenado, em estar antenado diante dos acontecimentos no Brasil e no mundo? Respondendo por mim, irmãos, eu posso dizer que sim. Afinal, desde o início de fevereiro, o noticiário do rádio se tornou o despertador, meu despertador diário. Eu digo isso porque um dos hóspedes do seminário faz questão de iniciar o dia com notícias dos mais variados tipos. Embora eu ache que isso não precise acontecer às 6 da manhã, uma coisa é certa: todos nós precisamos buscar informações. No entanto, o nosso grande problema é o bombardeio de más notícias, violência urbana, mortes na pandemia, corrupção e conflitos geopolíticos. Se você é como eu, muitas vezes é levado a indagar: por que o Senhor não se move a fim de mudar a situação? Por que o Senhor não intervém? É bem verdade que nós temos dificuldade em sentar, esperar e assistir o mundo em crise, por exemplo, enquanto aparentemente, o Senhor nada está fazendo. A grande verdade, irmãos, é que nem sempre a prioridade de Deus é mudar o que há do lado de fora, mas sim trabalhar o que há dentro de nós. Nem sempre a prioridade de Deus é transformar as coisas ao nosso redor, mas sim mudar o que há no nosso coração. É o que Ele está fazendo com Abraão aqui em Gênesis 23. Enquanto o patriarca lamenta a morte de um ente querido e espera o pleno cumprimento das promessas de Deus, ele tem seu coração trabalhado pelo Senhor e tem a sua fé fortalecida. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler inicialmente os versos 20 a 24 do capítulo de número 22. Gênesis 22, do 20 ao 24. Acompanhe com atenção, com reverência, o que diz a palavra infalível do Senhor. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós com muito temor nos aproximamos de Ti, Senhor. No nome de Jesus, nosso mediador, nosso Redentor, para Te bendizer, ó Deus, por este culto, pelo Senhor ter nos introduzido na aliança, por sermos o Teu povo. Nós Te agradecemos por tudo o que fizemos até então, Senhor. Mas agora, Deus, nós Te pedimos, abre os nossos corações para ouvir a Tua voz, Senhor. Que a Tua palavra tenha poder sobre nós, consolando, edificando e convertendo, Senhor. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo haja nesta manhã para o bem do Teu povo. É o que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. À medida que nos aproximamos do fim dos eventos em torno da vida do patriarca Abraão, precisamos reconhecer que sua história foi, no mínimo, eletrizante, irmãos. Os últimos capítulos, em especial, foram de tirar o fôlego.
Sua vida é marcada por muitos altos e baixos. No entanto, você se engana se pensa que as emoções chegaram ao fim. No fim do capítulo de número 22, Abraão recebe uma ótima notícia, como lemos. Naor, seu irmão, fora abençoado com filhos. A sua família estava crescendo, porém, a alegria logo daria lugar ao choro e ao luto. Isso porque Abraão teria de sepultar sua companheira, sua esposa. E João Calvino faz um comentário interessante sobre esta passagem. Ele diz que muitas vezes somos tentados a considerar supérfluos e irrelevantes registros como esse de Gênesis 23. Afinal de contas, nenhum de nós aqui tem interesse na compra de cavernas, muito menos em sepultar pessoas nelas. Mas uma coisa que precisa ficar clara é que este capítulo também está situado dentro da tensão do cumprimento das promessas e da aliança. Perceba que Abraão aqui já era velho, seus descendentes ainda não eram numerosos e, principalmente, ele ainda vagava como um peregrino na terra prometida a ele. A falta de menção e de ação da parte de Deus aqui levantam um questionamento: o que Deus estava fazendo aqui? E mais uma vez eu repito, enquanto as coisas não acontecem como queremos ou esperamos, o Senhor está tratando o coração e exercitando a fé. É exatamente o que acontece com Abraão aqui em Gênesis 23, e é também o que ele pretende fazer em nós e conosco. A grande verdade que salta deste texto é a seguinte, irmãos: Deus ensina enquanto esperamos por Ele. Deus ensina enquanto esperamos por Ele. A pergunta é: o que Deus ensina enquanto aguardamos por Ele e por Suas promessas? Esse texto aparentemente supérfluo nos dá 3 respostas consoladoras. A primeira delas, de acordo com os versos 1 e 2 do capítulo 23, é a seguinte: Deus ensina que a morte não frustra a promessa. Deus ensina que a morte não frustra a promessa. E é muito interessante, irmãos, que desde a queda dos nossos pais em Gênesis 3, passou a existir uma alternância entre vida e morte. Depois do pecado, a morte passou a marcar presença na história. E essa alternância fica muito clara, especialmente na narrativa de Gênesis. Anos depois da alegria do nascimento de Isaac e do seu livramento no capítulo anterior, Abraão agora lamenta a perda de sua companheira. Acompanhe comigo versos 1 e 2 do capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Sendo tão importante dentro da história de Israel, Sara é a única mulher em toda a Escritura cuja extensão de sua vida é registrada. Seu nome é mencionado nas profecias de Isaías, na carta aos Gálatas do apóstolo Paulo e também no rol dos heróis da fé de Hebreus, capítulo de número 11. Ela foi fundamental nas mãos de Deus para o cumprimento das promessas feitas na aliança. E segundo alguns estudiosos, irmãos, Abraão e Sara estavam casados há aproximadamente 100 anos. Ela deixou com ele Ur dos Caldeus no capítulo 12, em direção à terra indicada por Deus. E aqui no capítulo 23 ela morre com ele na terra prometida. E por que esse detalhe é importante? E a resposta é: porque Deus reiteradas vezes assegurou o patriarca de que a terra onde estavam pertenceria aos seus descendentes. E Sara morre exatamente no coração da terra prometida.
em Hebrom. E como qualquer um diante da perda de um ente querido, irmãos, Abraão lamenta e chora pela sua esposa. As lágrimas escorrem pelo seu rosto, seu coração fica abatido. Sua esposa morreu sem ver o pleno cumprimento das promessas de Deus. E mais, em breve seria a vez de Abraão. Afinal de contas, ele já era velho. A pergunta é: será que o fantasma da morte frustraria a fé do patriarca? Será que a sepultura poderia frustrar a promessa ou as promessas de Deus? Para algumas cosmovisões, irmãos, para algumas visões de mundo ou compreensões a respeito da realidade, a morte é o fim de tudo. Ela põe um fim na individualidade, na personalidade e na própria realidade. Ela é um ponto final difícil de engolir, inclusive para alguns cristãos. No século XVII, um puritano de nome William Perkins escreveu um tratado intitulado O Modo Correto de Morrer Bem. Diferente das gerações passadas, os cristãos de hoje não querem nem tocar no assunto. Apesar de todo o consolo que nos é oferecido no Evangelho, muitos crentes ainda temem a morte e o que vem após ela. Esse é o seu caso? Ainda mais em tempos como este, onde nos últimos 2 anos nós acompanhamos de perto o sofrimento e o luto que ela traz. A morte o paralisa, meu irmão. A morte, ou a ideia da morte, o inquieta e tira o teu sono. No lugar de Abraão, você a enxergaria como um obstáculo às promessas de Deus? Será que realmente a sepultura pode frustrar a esperança da nossa fé? Se esse é o seu caso, se você anda temeroso, o Evangelho tem um consolo ao seu coração nesta manhã. Ouça bem, a nossa fé não pode ser ameaçada pela morte. A nossa fé, na verdade, não é ameaçada pela morte. E eu me refiro ao objeto da nossa fé, em quem nós cremos e o que nós esperamos dele. A morte não é uma barreira entre nós, o povo de Deus, e o Senhor e suas promessas eternas. Claro que, ainda assim, ela é o grande adversário. Seu aguilhão é feroz, irmãos. Ela separa famílias, ela interrompe planos e sonhos, ela devasta o coração com tristeza, desesperança e saudade. No capítulo 22, Abraão foi colocado diante de uma prova severa. Deus disse: sacrifica o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, irmãos. E talvez você se pergunte, o que Deus queria através disso? E a resposta é: Deus queria sondar o coração do patriarca e descobrir se ele temia mais a morte ou ao Senhor. Eis o que o autor aos Hebreus diz sobre este evento. Hebreus 11:19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ou seja, Abraão sabia que nem mesmo a morte, irmãos, impediria o Senhor de cumprir as suas promessas. As dúvidas que o fantasma da morte semeava em seu coração foram todas silenciadas de uma vez por todas. É o que o Evangelho pode fazer em nosso favor. Você, cristão, tem dúvidas sobre o que vem após a morte? Você acha mesmo que a sepultura pode destruir a sua fé? Eis o que diz o Evangelho: a morte foi destruída pela vitória. Na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, o poder da morte foi vencido.
Foi porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo suportou e foi ferido pelo aguilhão da morte, que ela jamais poderá ser uma barreira e um muro entre nós e Deus. Você deseja encontrar consolo? Abra a palavra depois em 1 Coríntios capítulo 15 e você descobrirá que aos que morrem em Cristo é prometida a ressurreição do corpo no último dia. E mais, Paulo diz, aquilo que é corruptível, ou seja, que é manchado pelo pecado, será revestido de incorruptibilidade. Receberemos corpos semelhantes aos de Cristo Jesus. E não para por aí, irmãos. O Redentor da igreja também tem esperança a nos oferecer quando ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não será condenado e tem a vida eterna, mas já passou da morte para a vida. Embora cada um de nós aqui, do mais novo ao mais velho, estejamos fadados a morrer uma vez, Jesus Cristo diz que teremos vida eterna nele. E a mais cara de suas promessas, irmãos, a morte não pode nos separar do amor de Cristo. Não é o que o apóstolo Paulo diz? Porque nem morte, nem vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ela não será uma barreira, irmãos. Ela não pode quebrar, rasgar os laços de amor que existem entre Cristo e sua igreja. Depois da obra de Jesus Cristo, o máximo que ela pode fazer é nos lançar nos braços do nosso Salvador. Conta-se que um piedoso homem na Escócia estava prestes a morrer. Sua família estava ao redor da cama, seus filhos, sua esposa. Ele percebeu que sua visão já começava a falhar, seus sentidos estavam enfraquecendo. Ele chamou sua esposa e disse: abra a Bíblia no texto do apóstolo Paulo em Romanos 8 e ponha o meu dedo em cima deste texto. E ele perguntou: você colocou o meu dedo neste texto? E a mulher disse que sim. Então ele se despediu dizendo: que Deus seja convosco. Pela manhã eu ceiei com vocês, à noite estarei sentado à mesa com o Cordeiro. Essa é a atitude de cristãos diante da morte, irmãos. Porque ela não pode nos separar de Deus e de suas promessas eternas. Ela não frustra a nossa fé. Deus ensina enquanto esperamos por Ele, irmãos. Em primeiro lugar, segundo os versos 1 e 2, nós vimos que Deus ensina que a promessa não é frustrada pela morte. A promessa não é frustrada pela morte. Em segundo lugar, segundo os versos 3 a 16, eu posso afirmar a partir do texto que a espera exercita a fé na promessa. A espera exercita a fé na promessa. Depois de lamentar por Sara, Abraão toma providências quanto ao sepultamento dela. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo, do verso 3 ao verso de número 6. Diz assim a palavra: depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas: sou apenas um estrangeiro entre vocês, cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura, para que enterre a sua mulher. O que nós encontramos a partir daqui, irmãos, é o que os teólogos chamam de diálogo contratual. Ou seja, as partes negociam a fim de chegar a um acordo. Na primeira parte deste diálogo, nós vemos Abraão indo aos hititas, que era o povo que ocupava aquela região específica. E como ele se apresenta diante daquele povo, e isso é muito interessante, ele se apresenta na condição de estrangeiro.
Isso chega a ser irônico, irmãos, porque Abraão havia recebido garantias do Criador de que sua descendência herdaria a terra onde estava. Mas a verdade é que durante toda a sua vida ele viveu como peregrino em tendas. Além do mais, embora não esteja tão claro nas nossas traduções, a intenção do patriarca não era simplesmente ter um sepulcro para enterrar sua mulher, mas sim adquirir um sepulcro perpétuo para a sua família ali. Isso porque a palavra que é traduzida como propriedade nas nossas traduções tem a conotação de algo duradouro, de algo perpétuo. No entanto, a política daquela região impedia um estrangeiro de se tornar proprietário da terra. Como responderam os hititas? Com um misto de boa e má vontade. Primeiro, eles admitem que Abraão de fato é alguém abençoado. Até mesmo os pagãos reconhecem que aquele homem era alvo da bênção e da proteção dos céus. Ao mesmo tempo, eles não se mostram tão dispostos em ceder uma propriedade a Abraão. O máximo que ele poderia ter era uma das sepulturas deles, para então sepultar sua esposa. Como Abraão responde, acompanhe comigo a segunda parte do diálogo, versos 7 a 11. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio de seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença de meu povo, sepulte a sua mulher. Após ser chamado de príncipe, o patriarca devolve a cortesia e demonstra grande respeito, irmãos, pelo povo presente ali. Ele aproveita a ocasião e faz um pedido. Zoar, na verdade Efron, filho de Zoar, era um homem importante entre os hititas. E a propriedade desejada por Abraão pertencia ao seu território. Sua esperança é que o povo funcione como uma espécie de mediador entre eles. E para sua surpresa, aquele homem estava exatamente ali. E depois de se apresentar, ele se mostra disposto a negociar os termos da transação. E o diálogo contratual é finalizado da seguinte forma, versos de número 12 a 16. Novamente, Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Com toda a reverência, o patriarca confirma na presença de Efron seu interesse em negociar agora o campo e a caverna. Um preço é estipulado, um alto valor para os padrões da época. Porém, Abraão cobre todo o valor e, na presença de muitas testemunhas, conclui a transação com Efron. E talvez você esteja se perguntando o porquê da insistência de Abraão com aquele pedaço de terra. Porque um velho estrangeiro deseja ter uma porção de terra para sepultar ali os seus descendentes. E a resposta é simples, irmãos. Aquele foi um ato de fé. Abraão comprou aquela pequena propriedade para sepultar Sara,
na esperança de que um dia toda a terra prometida lhe pertenceria. As palavras de João Calvino resumem o ato de Abraão. Ele diz: pois enquanto eles mesmos permanecessem em silêncio e mudos, o sepulcro clamava, dizendo que a morte não constituía um obstáculo ao acesso de sua posse. Será que o fantasma da morte frustraria a fé de Abraão, irmãos? Nós temos a resposta aqui. Ele compra um pedaço de terra como um ato de fé, e é através da morte de Sara que Deus favorece Abraão com mais uma prova de sua fidelidade. Por ora, ele tem acesso a apenas uma pequena parte, mas ele aprendeu uma lição fundamental: enquanto espera, é preciso alimentar e exercitar a fé no Senhor. Claro, ia demorar um pouco para que toda a terra pertencesse aos seus descendentes, mas aquela pequena porção manteria viva a esperança dele, bem como das futuras gerações. E você precisa admitir comigo que esperar não é muito o nosso forte. Pai, se tiver como botar 10 graus esse ar-condicionado aqui, eu agradeço, viu? Ainda pensei em vir de terno, já pensou? Esperar não é muito nosso forte, irmãos. Você precisa ser sincero quanto a isso. O imediatismo da nossa geração é contagioso e é também perigoso. É por isso que salas de espera, por exemplo, são insuportáveis para nós, a não ser que nós tenhamos um bom livro. Mas ainda assim, esperar não é o nosso forte, porque queremos governar nossa própria vida, queremos acelerar os nossos planos, realizá-los do nosso jeito. O nosso imediatismo é só um sintoma de um problema maior: queremos ter o controle. Mas a grande verdade é que na Escritura, esperar e esperar no Senhor faz bem ao nosso coração. É o que disse o salmista no Salmo 130, versos 5 e 6: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. A pergunta que precisamos nos fazer é: o que o salmista, bem como o que esse texto de Gênesis 23 nos ensinam a respeito disso? E a resposta é: somos chamados a enxergar a espera no Senhor como uma oportunidade ou como um tempo de crescimento na fé. Inclusive o texto mencionado pela oração aqui, de confissão: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você acha mesmo que, quando Paulo escreveu isso, ele não incluiu tempos de espera? Situações onde somos colocados por Deus e onde aparentemente não há saída alguma. Essas situações também servem ao bem da nossa fé. Como? Como momentos onde não recebemos o que queremos e o que precisamos servem ao bem da nossa fé. Como Deus tira proveito de momentos assim. Por exemplo, quando os planos e as expectativas para o casamento precisam ser adiados, quando o desejo por filho, há o desejo por filhos no coração de um casal, mas os filhos não chegam, ou quem sabe os planos de negócio que não saem do papel, o tratamento contra aquela doença que se estende e parece não ter fim. Como momentos assim servem à nossa fé? Quando não recebemos o que queremos, irmãos, no nosso tempo, Deus está tratando o nosso coração. São momentos assim, irmãos, momentos sofridos e até doloridos, que Ele usa para mudar as nossas prioridades e conformá-las às dEle. São em momentos assim que o Senhor
gera dependência em nós e trata o nosso coração altivo e autoconfiante. É o que temos acompanhado na trajetória de Abraão. No final de sua vida, ele reconhece o valor de esperar e descansar no Senhor. E por incrível que pareça, enquanto estamos sentados na sala de espera, irmãos, Deus está nos santificando. Você já viu alguma imagem da famosa escultura de Michelangelo, Davi? Uma vez perguntaram a ele como você conseguiu esculpir algo tão belo. E Michelangelo respondeu: eu olhei para o mármore até ver Davi nele. Depois eu peguei o martelo e tirei tudo o que não era Davi. E se eu dissesse que é exatamente o que Deus está fazendo conosco, Ele está nos tratando enquanto estamos na sala de espera, a fim de tirar tudo o que não é de Cristo e nos conformar à imagem de seu Filho. São em momentos assim, irmãos, onde Deus trata a nossa ansiedade, onde Ele trata o nosso imediatismo, a nossa independência, o nosso orgulho, a nossa autoconfiança, e até nos colocar de joelhos diante dEle. Até o momento em que podemos dizer como Cristo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. É o que você está vivendo? É exatamente a situação e o contexto em que você está hoje? O conselho que salta do texto é: não desperdice essa ocasião. Deus o está santificando. Deus está tratando o seu coração. Não desperdice o uso dos meios de graça. Invista tempo em oração pedindo por sabedoria para entender o que Ele está fazendo, bem como diante da palavra de Deus e dos sacramentos, para ser assegurado e certificado da bondade e das promessas do nosso Deus. Amém? Deus ensina enquanto esperamos por Ele, irmãos. Vimos em primeiro lugar, segundo os versos 1 e 2, que a morte não pode frustrar a promessa. Em segundo lugar, nós vimos que enquanto esperamos, Deus exercita a nossa fé. Em terceiro e último lugar, segundo os versos 17 a 20, eu posso afirmar que a promessa é cumprida no tempo de Deus. A promessa é cumprida no tempo de Deus. Tamanha é a importância da aquisição feita pelo patriarca, irmãos, que a impressão que temos é que o autor sagrado parece entusiasmado. Eu digo isso em razão das repetições que encontramos aqui. Acompanhe comigo inicialmente versos 17 e 18, por favor. Diz assim o texto sagrado: assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Manré, o próprio campo com a caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade, diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Diante da lei e de muitas testemunhas, Abraão agora toma posse de uma porção de terra entre os hititas ali. O campo e a caverna em Macpela foram as primícias da terra prometida, recebida por ele. E perceba que aqui o autor sagrado introduz uma informação importante sobre a localização da propriedade, que é perto de Manré. A insistência de Abraão com esse lugar em específico. Será que nós encontramos alguma explicação para isso? Eu encontrei uma sugestão muito interessante de um comentarista. Ele diz: muitas das promessas de Deus a Abraão, pela terra e descendência, inclusive a famosa aliança abraâmica, ocorreram neste local. Foi naquela região específica, irmãos, onde Deus apareceu a Abraão para espantar a dúvida e a incredulidade e para assegurá-lo de suas promessas e de seu favor. Quando Abraão compra
uma propriedade exatamente ali, ele está dizendo: eu me lembro daquelas ocasiões, e elas serviram e servem ao meu encorajamento, ao fortalecimento da minha fé. E o registro é concluído com as seguintes palavras, versos 19 e 20. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para sepultura. Finalmente, Sara recebe um local apropriado para ser sepultada. E muito em breve, irmãos, o próprio Abraão seria enterrado ali, assim como Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Abraão estava conformado, aquela geração não veria a conquista da terra. Aqui ele precisou pagar para ter acesso a uma pequena porção, mas séculos depois, toda a terra seria conquistada. Com um braço forte, Deus irá liderar seu povo na conquista e na expulsão dos povos inimigos que habitavam em Canaã. Basta você ler Josué para descobrir que sim, Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. Mas não no tempo do patriarca, no seu próprio tempo e segundo a sua soberana vontade. Como eu disse antes, o imediatismo é de fato um problema para nós, irmãos. Ainda mais porque o nosso Deus é indomável. O nosso Deus não age segundo o nosso calendário, Ele não se ajusta segundo o nosso relógio. Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Ele não pode ser domesticado. E há muito tempo, o sábio já disse em Eclesiastes, no verso inicial do capítulo 3, ele disse: para tudo há uma ocasião, e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Abraão aprendeu isso. E a pergunta é, com base no que vimos na conclusão deste evento, quais lições o Senhor tem ao nosso coração? Eu não sei quem foi o santo que ligou esse ventilador, mas Deus vai te abençoar imensamente, meu irmão. Chega, deu um alívio. Primeira lição, irmãos. É preciso amar e estimar mais ao Deus da promessa do que a promessa em si. Esse ponto é fundamental, irmãos, pois o evangelicalismo brasileiro em especial tem produzido uma teologia mercenária, uma teologia consumista, uma teologia interesseira. Deus vai te abençoar, Ele vai te dar tudo o que você precisa quando pedir, Ele quer realizar os teus sonhos, Ele quer que você viva como um rei, como uma rainha. Nada pode estar mais longe da verdade. A Bíblia não dá amparo algum para o que se chama teologia da prosperidade. E enquanto as igrejas no nosso país, inclusive na nossa cidade, estão cheias de pessoas interessadas no que podem receber de Deus, estejamos aqui pelo Senhor em si mesmo, pelo Deus da promessa e não pelos benefícios dele por si só. Não há nada de errado, irmãos, em esperar pela fé as bênçãos de Deus. Abraão fez, mas não foi apenas o que ele fez. Como disse o salmista no Salmo de número 16, versículo de número 2, ele disse: Tu és o meu Senhor, eu não tenho nenhum bem além de Ti. Ou como em uma das canções de louvor registradas em Isaías, ele diz: O Teu nome e a Tua lembrança são o desejo do meu coração. Será, meus irmãos, que nós podemos dizer o mesmo? Os seus olhos brilham mais pelos presentes de Deus,
ou pela beleza da glória e da majestade do Senhor? Será que, como Paulo, eu e você podemos dizer em Filipenses 3, 7 e 8, tudo o que eu considerava valioso hoje é como nada por causa de Cristo? Elas são como nada em comparação com o conhecimento dEle, com a comunhão que eu desfruto com Ele. Será que o Senhor é mais valioso para nós do que prestígio, riqueza, prazer, família? Você ainda não tem certeza disso? Para resolver esse dilema, irmãos, o conselho das Escrituras é: prove e veja que Ele é bom. O desejo sincero do meu coração para você nesta manhã é que o Espírito abra não só os seus, mas os nossos olhos para contemplarmos a beleza do nosso Deus. Porque John Piper estava certo quando disse: Deus é a melhor notícia acerca de si mesmo. Ele é a dádiva em si, irmãos. Ele é a maior de suas bênçãos, o maior de seus benefícios. Ele mesmo. E além disso, nós aprendemos no texto a respeito da nossa identidade. Eu e vocês somos peregrinos, somos estrangeiros. E é interessante que os autores do Novo Testamento interpretam os eventos do Antigo Testamento à luz do que chamamos revelação progressiva do Evangelho. E o autor aos Hebreus, por exemplo, ele traz luz, ele esclarece a fé e as expectativas de Abraão. Quando ele diz no capítulo 11, a partir do verso 9, ele diz: pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Como ele conclui, os que falam assim mostram que estão buscando uma pátria. Eis onde estava a esperança do patriarca, irmãos, na cidade celestial. Sem dúvida, ele almejava a conquista da terra prometida, mas ele reconhecia que aquela era apenas uma sombra, uma ilustração da habitação eterna e perfeita na presença de Deus. Será que nós vivemos sob a mesma expectativa? Ou o nível da nossa afeição por esta terra e por este mundo é tão grande que nos roubam os pensamentos e as afeições a respeito do porvir? A grande verdade é que vivemos mais apegados ao aqui e o agora do que deveríamos. E essa é a causa de muitas das nossas decepções. Talvez seja o momento de redirecionar as nossas expectativas. Viver e servir neste mundo para a glória de Deus, com o melhor que temos a oferecer, mas como um peregrino, alguém que está de passagem. Pois afinal, como disse Paulo, nossa cidadania é celestial. Se você é como eu, muitas vezes é levado a indagar: por que o Senhor não intervém em determinadas situações? Porque Ele não age para mudar o mundo ao nosso redor. E nós perguntamos isso porque é muito difícil ficar sentado esperando e assistindo enquanto aparentemente as crises não são solucionadas, enquanto nada é resolvido. Mas uma coisa que precisamos aprender, irmãos, é que nem sempre a prioridade de Deus é mudar o que há do lado de fora, mas sim trabalhar o que há do lado de dentro. Foi o que Ele fez em favor de Abraão. Mas se até aqui não ficou claro na sua cabeça o que a história de um homem que compra uma sepultura e enterra a sua mulher nela tem a ver com você, tem a ver conosco aqui, eu respondo dizendo: a história deste homem é a história do Evangelho. Isso porque
O apóstolo Paulo afirmou que os que são da fé são filhos de Abraão. E mais, os que pertencem a Cristo são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Jesus Cristo fomos incluídos na aliança e fomos abençoados como herdeiros de todas as promessas feitas ao Pai da fé. Mas nem sempre foi assim, irmãos, porque durante muito tempo andamos como inimigos de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. Estávamos mortos em nossas transgressões. Éramos escravos do pecado e do diabo, filhos da ira, porém por graça e misericórdia, Deus enviou seu Filho amado, o Verbo encarnado, o descendente de Abraão. E Ele entregou-se para nos redimir e nos resgatar da condenação do pecado e nos introduzir num estado de bem-aventurança e bênção. Por meio dele, cada um de nós aqui, se cremos em Jesus Cristo, fomos feitos herdeiros e habitantes da Canaã do Alto, da Jerusalém celestial. É isso que desfrutam os que já estão no pacto. Se não é o seu caso, meu irmão, o Evangelho é a sua única esperança. Arrependa-se de seus pecados nesta manhã. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas se você recusar a fazê-lo, saiba, você não terá direito a bênçãos, você não terá direito à bem-aventurança, você não ingressará na terra prometida, na terra celestial. Antes, você será castigado e condenado por toda a eternidade. Eis a boa e a má notícia do Evangelho. Que o Senhor aplique com poder a sua palavra aos nossos corações.